Boa tarde. Hoje, dia 26 de janeiro, comemora-se o Dia da Participação Pública. E como forma de assinalar esta efeméride, o INA promove o quarto e último webinar do ciclo Participação na Administração Pública. A participação como instrumento de antecipação em ambientes de incerteza é o tema central do debate de hoje. À semelhança das anteriores conferências organizadas pelo INA, esta sessão terá interpretação para a língua gestual portuguesa, assegurada por Diana Meirinhos e Joana Moreira, da Associação de Tradutores e Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa, a quem agradecemos desde já. Hoje temos a honra de contar com 3 oradores de renome. São eles Isabel Menezes, professora catedrática na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto e diretora do Centro de Investigação e Intervenção Educativa; Gustavo Cardoso, professor catedrático no ISCTE e investigador no CIES, Centro de Investigação e Estudos de Sociologia; e Rui Santos Ivo, presidente do Conselho Diretivo do Infarmed, Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, IP. O debate será moderado pelo Diretor de Serviços de Desenvolvimento de Modelos Organizacionais e Promoção de Inovação do INA, Abel Carreira. Informamos que a sessão é gravada e transmitida em direto através do canal do YouTube do INA. As questões que os participantes queiram colocar devem ser feitas através da ferramenta de perguntas e respostas disponível em baixo no ecrã e indicada por QIA do inglês Questions and Answers. Passo a palavra à vogal do Conselho Diretivo do INIP, Sofia Crisóstomo. Muito obrigada e boa sessão. Boa tarde a todos e a todas. Obrigada primeiro de tudo por terem decidido participar aqui neste webinar, que encerra o nosso ciclo de webinars dedicados à participação na administração pública. Hoje é a última quinta-feira do mês de janeiro e, portanto, é o Dia Nacional da Participação, que foi instituído assim em 2021 pela Resolução do Conselho de Ministros número 130/2021, e quisemos encerrar este nosso ciclo exatamente neste dia, para assinalar este dia e para assinalar também a importância de acolhermos as perspectivas de todos e de todas na co-construção da administração pública. Por isso mesmo também lançamos hoje no INA o Orçamento Participativo da Administração Pública do INA. É uma iniciativa interna onde participarão os trabalhadores e trabalhadoras da nossa instituição, mas não queria aqui deixar de partilhar convosco esta informação e também desafiar a todos e todas que nos acompanham nas suas próprias instituições poderem pensar em implementar também orçamentos participativos que chamem toda a comunidade da instituição a participar. E neste âmbito hoje vamos falar sobre a participação como instrumento para a antecipação de ambientes de incerteza, e vivemos há relativamente pouco tempo a situação de pandemia da Covid-19, na qual, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde chamou muitas vezes a atenção dos governos da importância de se envolverem as comunidades mais afetadas, mais vulneráveis, não só na identificação das suas necessidades no contexto da pandemia, mas também nesta co-construção de respostas e da implementação das mesmas e ainda da avaliação. Foi algo onde muitas vezes por as redes de participação não estarem já estabelecidas, foi difícil ativar as mesmas, não é? É difícil ativar aquilo que ainda não existe, mas temos agora uma oportunidade de aprender também e de irmos construindo as nossas redes de participação, as redes dos vários atores com quem nos relacionamos e que são afetados pelas decisões que tomamos e pelo trabalho que fazemos diariamente, e podermos, através, seja internamente do orçamento participativo ou de outras iniciativas, chamar as comunidades que são afetadas pela nossa atividade ou que têm interesse na atividade que nós desenvolvemos, a participarem na gestão das próprias entidades, na definição de novos serviços, na avaliação dos mesmos também, é outra perspectiva. E, portanto, terminamos aqui hoje este ciclo, como dizia, mas assinalamos também este dia com um lançamento, que é o lançamento de um novo curso, porque ao abrigo da Resolução do Conselho de Ministros, para além
Deste lado dos orçamentos participativos e de ser instituído o Dia Nacional da Participação, cabe ao INA também a capacitação da administração pública para a promoção da participação e, portanto, nós assinalamos este dia com o lançamento de um novo curso na plataforma NAU, que ainda não está disponível, vai estar disponível no dia 13 de abril, mas poderão, desde já, aceder e inscrever-se, pré-inscrever-se para, assim que ele estiver disponível, receberem no vosso e-mail o link para poderem fazer o curso. Este curso conta com a colaboração de 2 reputados peritos na área. Quem acompanha o tema da participação certamente já ouviu falar quer no Nelson Dias, quer no Giovanni Allegretti, que são 2 pessoas que nos estão a acompanhar na concepção deste curso, que estará disponível, como eu disse, na plataforma NAU, e que eu partilho convosco desde já, e que, portanto, é um curso que poderão fazer ao vosso tempo, à vossa disponibilidade. Eu já estou inscrita, como veem aqui, já estou inscrito nesta edição, mas será disponibilizado desde já no chat o link ao qual podem aceder também, e gostava de partilhar convosco apenas um vídeo muito curto, que é um vídeo de 1 minuto. A deparar-nos com um problema. Temos que nos afastar um pouco para ganhar perspectiva. Mas não chega. Procuramos informação, pedimos ajuda, tentamos ver melhor. Agora sim, já temos uma visão mais completa. Ou não? Afinal, faltam-nos outros pontos de vista. Acabamos por concluir que só juntando várias perspectivas conseguiremos encontrar a melhor solução. E se este é um problema da comunidade, essa iniciativa chama-se Participação Pública. O espaço onde a administração pública, empresas, cidadãos e organizações sociais se encontram para, em conjunto, co-criarem novas soluções, mais democráticas, porque participadas, mais inclusivas, porque não deixam ninguém de fora, mais ricas, porque tomaram em consideração todos os pontos de vista. Neste curso vamos conhecer a participação pública, os seus benefícios e boas práticas, e o papel estratégico que pode ter na aproximação da administração pública ao cidadão. Seja um quadro da administração pública ou um cidadão ativo, inscreva-se e participe na construção de uma sociedade mais democrática. Este vídeo lança o repto sobre alguns pontos importantes nesta área, não é? Sobre a participação enquanto pilar da nossa democracia, sobre a importância de termos as várias perspectivas dos vários atores que são afetados pela nossa atividade, sobretudo aqueles que têm menos acesso, muitas vezes, a fazer chegar os seus pontos de vista, que é importante ouvirmos, e portanto espero que possam aceder ao link, se inscrevam no curso e também depois possam divulgar o curso e fazerem-no assim que ele estiver disponível. E com isto passo a palavra ao nosso diretor de serviços da área de inovação, o Dr. Abel Carreira, que irá moderar esta sessão. Abel. Muito boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado, Sofia Crisóstomo, pela apresentação e também por passar agora o testemunho para a conversa com os nossos convidados. Chamava junto a nós Isabel Menezes, Gustavo Cardoso, e depois, mais tarde, juntar-se-á a nós também Rui Ivo, para o qual irá também, obviamente, trocar ideias connosco relativamente a esta questão. Portanto, em seguimento do que foi apresentado, hoje é um dia de confluência. É um dia de confluência do que está previsto na RCM, que institui o Dia Nacional da Participação, que reforça o orçamento participativo, nomeadamente o P-Participa, que incentiva o orçamento participativo da administração pública e também, não só da parte do INA, daquilo que tiveram a oportunidade de ver da apresentação do curso, mas também este é o 4º webinar que encerra um ciclo. Começámos em setembro, na altura com a primeira iniciativa que foi designada Participação como um determinante da confiança nas instituições públicas. Em outubro tivemos experiências e casos específicos da construção da democracia participativa. Em novembro, orçamento participativo da administração pública e hoje, 26 de janeiro,
o quarto webinar que encerra o ciclo, que é a participação como instrumento de antecipação em ambientes de certeza. E, portanto, um vislumbre daquilo que é a importância da participação e das diferentes facetas que ela pode ter, não só de envolvimento dos cidadãos e das cidadãs, mas também dos trabalhadores e dos dirigentes da administração pública, que muito provavelmente são a parte significativa dos elementos que nos acompanham neste webinar. E, portanto, o futuro constrói-se. E constrói-se em participação, dinâmica, ativa, seguramente um grande desafio. Vamos pedir a Isabel Menezes, como já foi apresentada, a professora catedrática na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, diretora do Centro de Investigação e Intervenção Educativas, que é uma investigadora nesta área, que tem não só desenvolvido atividade letiva na Educação para a Cidadania e Psicologia Política, mas também em termos de investigação, tem mantido o foco naquilo que é a participação cívica, naquilo que é, ao fim e ao cabo, também, inclusivamente, os projetos de cidadania e, mais recentemente, responsabilidade social. Participação pública ajuda a construir o futuro? Perguntava-lhe Isabel Menezes. Olá, boa tarde, muito boa tarde a todos e a todas. Agradecer também o convite do INA, em particular do Abel Carreira e da Sofia Crisóstomo, para estar aqui presente, e da Luísa Neto, naturalmente. Dizer que é com muito gosto que estou a participar nesta iniciativa, saudar também todos e todas que nos estão a ouvir e a ver, e agradecer muito às intérpretes de língua gestual portuguesa a tarefa difícil de me fazer tradução simultânea. Eu vou tentar desacelerar. Obrigada. Portanto, eu confesso-lhe que acho que esta questão da participação e do futuro, eu quase que diria que é uma inevitabilidade, não é? É uma inevitabilidade, claro que se nós quisermos pensar no futuro como uma sociedade que não está lá longe, o futuro é até já amanhã, não é? Amanhã já é futuro, mas se quisermos pensar como uma sociedade que é democrática e que, portanto, que é inevitavelmente pluralista. Essa é uma das coisas, aliás, que aquele pequeno vídeo introdutório falava muito bem, esta ideia de que a participação é a forma de nós acedermos à informação que é ela própria complexa, que é ela própria diversa e que pode ajudar a ter uma perspectiva também de grande diversidade e, portanto, necessariamente mais densa sobre as questões. Mas devo dizer que a questão da participação também é importante por aquilo que ela significa para não apenas termos informação mais complexa, mais diversa, mais densa sobre os problemas, mas também no que ela significa de direito de todos e de todas a ter algo a dizer sobre aquilo que é a nossa vida cotidiana. E a administração pública, de facto, tem aqui um papel muito importante, porque é um interlocutor. Esta ideia de respeitar este direito, e dizia eu também que, do ponto de vista da administração, é uma coisa muito importante, porque é um certo... As pessoas em Portugal, claro, muitas vezes gostam de descuidar da administração pública. E uma certa ideia dos funcionários do Estado, há uma certa ideia do funcionário público até com uma certa sobranceria. Ora, ser funcionário público e estar na administração pública é ter um compromisso e um sentido de compromisso para com a coisa pública que é a coisa de todos nós. E, portanto, isso significa também que entre as coisas que é inevitável que seja valorizada é essa ideia do reconhecimento e da criação de condições, porque não se trata apenas de reconhecer o direito das pessoas a participarem na resolução dos problemas da sua comunidade, mas de achar que isso é essencial, de reconhecer, de valorizar e de criar as condições para que isso aconteça. E, portanto, isso significa também uma grande disponibilidade para estar aberto e para fazer uma coisa, enfim, que não é de pouca importância, porque é uma coisa que os psicólogos têm a mania de falar, e que é a escuta ativa. A escuta ativa quer dizer que a gente ouve mesmo, que é uma coisa que fazemos pouco, enfim, muitas vezes nos nossos cotidianos. Ora, os processos de participação implicam isto, implicam quem está
do lado de organizar os processos de participação, tem que estar disponível para ouvir e disponível para mudar. Se for uma participação para cumprir calendário, então devo dizer que não é uma participação para o futuro, como acho que nem sequer é uma participação para o presente. É uma participação que é, enfim, ilusória, que é de faz de conta e que, desse ponto de vista, é uma perda de tempo para toda a gente, para a administração pública, para os cidadãos e para as comunidades. E, portanto, se é para isso, talvez seja melhor nem sequer fazer. Bem, muito obrigado. Início, se é para participar é sério, isto não é um simulacro, não é um teste, é mesmo real. Está junto a nós também neste momento Rui Ivo, presidente do Infarmed, a quem voltaremos, estamos na primeira ronda de perguntas. Gustavo Cardoso é professor catedrático de Ciências de Comunicação no ISCTE, como já foi apresentado, é também investigador no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia, tem participado em órgãos de direção e gestão de instituições de ensino superior, atualmente é responsável pelo doutoramento de Ciências da Comunicação no ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, e tem desempenhado outras atividades ao longo do seu percurso profissional, desde consultor em diferentes domínios, também da Casa Civil da Presidência da República, em matéria para a Sociedade de Informação e Telecomunicações, e foi presidente não executivo do Conselho de Administração da Agência de Notícias Lusa. Gustavo Cardoso, participação implica a capacidade de antecipar e preparar também o futuro, e para isto precisamos comunicar muito? Bem, antes de mais nada, obrigado pelo convite para aqui estar presente. Eu vou tentar fazer uma ponte entre aquilo que a Isabel acabou de falar e aquilo que o Abel me está aqui a convocar para ir à conversa. Nós vamos terminar, provavelmente, esta primeira intervenção com falar sobre comunicação, mas eu gostava de pegar na última coisa que a Isabel disse, que é se é possível participar ou não. Ou seja, eu acho que é possível participar, mas que depende de nós olharmos para a participação como um problema complexo. E quando os problemas são complexos, o melhor é parti-lo em pequenos problemas, por forma a que nós consigamos lidar com eles. Eu creio que nós temos cerca de 500 inscritos hoje nesta sessão, e, portanto, isso traz uma responsabilidade acrescida a todos nós, que é de tentar dar uma mensagem de possibilidade, mas também ir ao encontro ou de experiências ou de tentativas de ajudar quem está, efetivamente, com a administração nas mãos e quem está a querer avançar para processos de participação que sejam, ou seja, que não sejam tão tipificados, tão normativizados como, por exemplo, os orçamentos participativos. E eu já vou explicar o que é isto dizer. Portanto, participar é possível, mas depende da vontade das pessoas, ou seja, dos cidadãos em geral. Mas depende também da vontade da própria administração pública. O que, ao falar destas duas coisas, da vontade de uma parte e da outra, implica também nós assumirmos a diversidade de cidadãos que temos e a diversidade das administrações que temos também. É muito diferente falar de uma administração ao nível de uma universidade, do Infarmed, ou estar a falar de uma junta de freguesia, ou estar a falar de uma repartição de finanças, ou estar a falar de qualquer outra coisa que cada uma das mais de 500 pessoas que nos estão a ouvir estiver a fazer atualmente em termos da administração. Portanto, temos que tomar em atenção isto, porque ao falar de diversidade de pessoas e de administração, temos também que assumir que não existem receitas únicas para as situações, ou seja, que a participação depende muito da leitura que as pessoas que estão na administração fazem da sua organização, ou seja, do seu papel dentro da organização, também dos recursos que têm à sua disposição e da ideia que fazem das pessoas. Mas também é preciso entender que as pessoas, os cidadãos em comum, têm também uma representação sobre a própria administração. Portanto, o que nós temos que encontrar aqui, e agora começamos a entrar na parte da comunicação, é efetivamente ser possível ter uma comunicação efetiva, o que quer dizer que as ideias que estão na cabeça das pessoas da administração e dos cidadãos em geral estão em confluência e, portanto, que é possível haver comunicação entre as partes. Eu acho também que há uma outra coisa, ou seja, comunicação é, em última análise, o seu objetivo é a criação de cultura. E cultura no sentido lato, não no sentido restrito, e, portanto, no sentido de
permitir que se troque conhecimento entre as partes, ou seja, passar das ideias para a produção de um conhecimento. Isso implica também ter em atenção as duas culturas centrais aqui, que é a cultura da administração pública portuguesa, porque essa, embora a prática seja diversificada em diferentes níveis, existem percepções por parte de todos nós, mas também por parte da própria administração sobre a sua cultura, a sua gênese. Não é para falar que apenas que ao longo do século XX nós tivemos várias visões do que deve ser a administração pública, que andaram também em paralelo com aquilo que é o entendimento da sociedade portuguesa sobre o regime em que quer viver e sobre os objetivos enquanto país. Depois também temos que falar, portanto, de cultura organizacional da administração pública, mas cultura de participação em Portugal também. E eu aqui acho que nós temos, ou melhor, tentando dizer uma coisa de maneira diferente, nós só temos soluções a partir do momento que identificarmos a existência de problemas. Não existem soluções sem existirem problemas. E, portanto, talvez seja a altura também de claramente tipificar alguns problemas que nós temos face à cultura de participação em Portugal. Eu vou apenas colocar dois que eu acho que são fundamentais de ser definidos como problema para que nós possamos ter uma participação realmente efetiva, em geral. Todos nós somos portugueses, independentemente de termos o papel da administração, temos o papel de cidadão que vai em busca da relação com a administração. E, portanto, é um problema de nós todos. A cultura da participação em Portugal, um dos seus grandes problemas tem a ver com a própria definição do que nós entendemos ser participação. Nós muitas vezes falamos que as pessoas não participam, não se envolvem. Se quisermos levar isto para outros patamares, podemos falar também sobre as fracas taxas de associativismo na população, etc. Mas talvez isto tenha a ver um pouco com aquilo que são as nossas próprias práticas de envolvimento. Nós temos um tipo, mesmo quando acontece alguma catástrofe, alguma coisa de muito grave em Portugal ou noutros lados, nós tendemos a ter muito mais uma lógica de procuração, ou seja, ajudar por procuração. Qual é a entidade que pode ajudar aquelas pessoas que estão a precisar? E o que é preciso para essa entidade? É dinheiro? É bens? Nós não temos muito uma prática de envolvimento pessoal, portanto quase que buscamos a existência de um procurador, de um proxy, alguém que vá fazer por nós aquilo que nós não vamos fazer, mas que estamos disponíveis para ajudar a que aconteça. E isso é um problema quando nós falamos de participação, porque participação envolve efetivamente as pessoas. E no caso que nós estamos aqui a discutir em termos de administração, implica essencialmente que as pessoas sejam capazes de interagir umas com as outras, sob formas de comunicação ou face a face. Um outro problema, que é algo que o World Values Survey, que é um estudo que é aplicado em diferentes países, tem vindo ao longo dos anos de aplicação, que já são bastantes em Portugal e em outros países, identificar, é que nós temos uma relação de desconfiança, eu não diria, mete-se a confiança no estudo, mas eu diria, ela é tão forte essa falta de confiança no outro em Portugal, que é essencialmente um valor de desconfiança. E isso é algo que, por exemplo, nos diferencia da Espanha, ou da Itália, ou da França. Existe outro país que é muito semelhante connosco, que é o Brasil, tem níveis de confiança no outro também bastante baixos, mas isso é um outro problema para a participação, porque se nós não confiamos em quem nos diz participa, nós estamos aqui disponíveis, isso mata a probabilidade da participação existir. Mas como eu falei, inicialmente iríamos terminar sobre a questão da comunicação para fazer este enquadramento. E aí a comunicação joga um papel fundamental, ou seja, nós não podemos estar à partida a achar que se somos dirigentes em alguma entidade da administração, que as pessoas vão estar disponíveis para, connosco, abrir uma nova era de participação para com os cidadãos. E também não podemos estar, se estivermos também na administração, convencidos de que as pessoas vão aderir quando nós lhes abrimos a porta para a participação. Isto não quer dizer que eles não tenham interesse e que, se forem envolvidos e que, se efetivamente soubermos que existem este tipo de problemas e construirmos soluções para ultrapassar, as coisas não aconteçam. É possível, aliás a prática demonstra que é possível, mas nós temos que pensar que não há nem soluções únicas, nem existem ao mesmo tempo facilidades no caminho que temos pela frente. E depois falaremos da comunicação mais daquilo. Correto. Muito obrigado. Cultura,
cidadania, cultura de participação, confiança e a comunicação como elemento que faz a ligação entre estes aspectos estruturantes. E passamos agora para Rui Ivo. Rui Ivo é um profissional, um dirigente da administração pública que construiu a sua carreira em torno da farmácia, da medicina, do direito, da economia, entre outras áreas. Ingressou em 93 no Infarmed, a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, IP, onde exerceu cargos de vogal, vice-presidente e presidente, responsabilidade esta que assume atualmente, para além de ter sido líder de várias entidades e projetos de âmbito nacional e internacional, de onde destacamos, por exemplo, o cargo de presidente do Conselho Diretivo da Administração Central do Sistema de Saúde, IP, e o cargo de membro do Conselho de Administração da Agência Europeia de Medicamento. E, Rui, falamos agora muito da necessidade das organizações públicas prepararem o futuro, anteciparem, de trabalharem internamente e trabalharem colaborativamente em rede, em perspectiva. Face às exigências que nós sabemos muitas vezes intempestivas, esse exercício preparatório é aquilo que permite às instituições serem resilientes, serem flexíveis e, se quisermos, muito aquilo que se fala hoje, ágeis. A participação tem um papel nisto que acabamos exatamente de referir, nesta capacitação, nesta capacidade instalada, se assim pudermos referir. Antes de mais, muito obrigado pelo convite, é um enorme gosto de estar aqui, que agradeço ao Ina, muito obrigado por esta oportunidade. Cumprimento, obviamente, os meus colegas de painel, o professor Isabel Menezes, o professor Gustavo Cardoso. Eu vejo-me completamente naquilo que acabei de ouvir e obviamente, é que a participação, digamos, dos signatários da nossa atividade é essencial para nós conseguirmos realmente responder às nossas responsabilidades. Aliás, nós, na sessão que tivemos há uma semana atrás, a assinalar os nossos 30 anos, fizemos aqui uma sessão que tinha como mote duas palavras que eu penso que foram já aqui bem referidas. Uma que era a colaboração e a outra que era a comunicação. Porque queremos que essas duas vertentes são hoje essenciais para podermos desempenhar melhor a nossa função. Em termos de Infarmed, eu julgo que nós, enfim, não quero estar a excluir nenhuma outra entidade, mas desde longa data que tivemos essa preocupação, talvez pelo facto até de nós trabalharmos numa área que é uma área complexa, porque não é fácil muitas vezes correspondermos às expectativas que se, enfim, identificam ou que se geram por simples circulação de determinado tipo de informação, e também por termos um conjunto de parceiros bastante, como é que eu ia dizer, para ser uma palavra equilibrada, bastante ativos, chamemos-lhe assim. É muito importante que nós possamos chegar aos verdadeiros signatários dos nossos serviços, porque nós, de facto, trabalhamos muito com a indústria farmacêutica, trabalhamos com as associações, as farmácias, com os distribuidores, mas o trabalho que nós desenvolvemos é, no fundo, para as pessoas, e, portanto, nós precisamos de chegar às pessoas e não apenas a estes parceiros, digamos, enfim, que estão à partida organizados e disponíveis para interagir connosco. Portanto, nós temos que procurar, talvez até para ir de encontrar uma palavra que o professor Gustavo Cardoso referiu, a confiança, porque, de facto, é fundamental termos a confiança de quem nós, às vezes a palavra servimos, ela pode ser um bocadinho fora dos tempos atuais, mas eu vejo muito assim, e, portanto, nesse sentido, criar formas de proximidade, de termos connosco e eu verdadeiramente a participar dos nossos cidadãos, eu penso que é fundamental. Nós, enfim, já temos alguns exemplos bons de envolver os profissionais de saúde, envolver os cidadãos, eu há pouco fui só aqui, porque estava na dúvida, fui aqui só tirar a minha dúvida. O Conselho Consultivo do Infarmed, que foi criado desde o início, em 93, tinha representantes dos consumidores. Depois, numa revisão que foi feita, e aqui não sei se a minha consulta foi completamente rigorosa, mas penso que em 2007, introduzimos também as associações, na altura chamávamos de doentes, agora chamamos ligeiramente diferentes, pessoas produtoras de doença, mas houve essa preocupação que nós íamos procurando ir ter aqui, elementos mais
próximos da nossa verdadeira realidade. Claro que também tinha a ver com desenvolvimentos que ocorreram na sociedade. Evidentemente que se em 93 não tínhamos sequer associações de doentes organizadas, capacitadas. Nós hoje temos essa realidade e também não é só por ser nós são doentes que pode aqui estar, portanto tem que haver aqui alguns critérios. Mas se calhar esta primeira resposta, Abel Carreira, explicava se calhar por aqui, eu direi que nós enquanto Infarmed prezamos muito este envolvimento. Hoje em dia o envolvimento não é apenas naquele modelo que o professor Cardoso estava a dizer, digamos, um pouco standard, temos para ir mais longe, eu depois posso voltar a isso, para que efetivamente na tomada de determinadas decisões os nossos sindicatos participem, então não é apenas num órgão consultivo ou num grupo de trabalho, mas é efetivamente em áreas específicas. Claro que isto envolve um trabalho também exigente, porque precisamos enfim, de criar aquilo que nós vamos capacitar as pessoas, até é preciso também criar aqui formas adequadas de envolvimento para que tudo isto faça sentido e para que, efetivamente, não estejamos, digamos, a inverter, digamos, o objetivo que queremos conseguir, que é ter as pessoas a participar. Isso tem que fazer sentido, tem que haver formas de garantir que essa participação é coerente com aquilo que nós estamos a fazer e que vai de encontro também às expectativas dos cidadãos, mas também que vai de encontro às nossas obrigações, às nossas responsabilidades enquanto instituição pública, que temos que contrabalançar todos os interesses que estão em jogo, e aqui no caso do Infarmed isso é algo que nós temos que fazer todos os dias, porque efetivamente as nossas balanças têm que estar sempre muito bem afinadas para podermos fazer esse tipo de avaliação. Obrigado. Voltamos já para conhecer depois com mais detalhe o exemplo do Infarmed, da forma como conduz este envolvimento e esta implicação, mas desde já uma mensagem de que a participação requer muitas vezes formas estruturadas e pensadas de o realizar. Voltamos a Isabel Menezes, se me permite. Por vezes utiliza uma expressão de Sherry Einstein, que é a participação à cidadania é como os espinafres. Em princípio ninguém encontra. Significa, com esta expressão, que então entre a palavra e a ação e as práticas temos ainda um caminho a percorrer, um caminho muito significativo. Eu quase, se me permitisse, também fazia um bocadinho de humor com a questão e dizia, bom, espinafres só me associa a Popeye, isso quer dizer que intervimos mais musculadamente, mas passava-lhe a palavra, por favor. Muito obrigada. Eu confesso que gosto mesmo muito dessa frase e acho que é um bom mote para esta ideia que acontece com vários destes conceitos que muitas vezes entram no nosso discurso habitual, e que se tornam relativamente populares e que têm uma conotação que as pessoas entendem ser inevitavelmente positiva. Ou seja, a ideia de que a participação, por exemplo, é sempre boa, é sempre positiva e, portanto, é sempre desejável. E é exatamente, eu confesso que esse tem sido o meu tema de investigação dos últimos, enfim, 20 e mais alguns anos. Eu costumo dizer que há mais de 6 meses que trabalho nisto, que é para dar assim um ar de que sou, enfim, um bocado mais nova do que aquilo que efetivamente sou, mas objetivamente a questão da Einstein, e é de notar que a Einstein escreve isto, salvo erro, em 60 e qualquer coisa, 1960 e qualquer coisa, e que mostra muito esta ideia, não é? É aquela ideia de que todos nós achamos que é positivo falar da participação das pessoas, mas a participação é um bocadinho como uma caixa negra. O problema não é a participação, o problema é o cúmulo da participação, são as condições efetivas que nós damos para a participação das pessoas. E isto em tudo. Deixem-me dar-vos um exemplo daquilo que eu acho que era, não sei se ainda é, mas que era durante anos uma forma fabulosa de participação na administração pública em Portugal a vários níveis. Alguém decidia produzir um regulamento, uma norma, uma lei, ou o que fosse, ou um plano diretor municipal, vá lá, e decidia pôr esse documento à discussão pública. E essa discussão pública, inevitavelmente, implicava que os cidadãos e as cidadãs
fossem a um sítio da internet, lessem o documento, fizessem os seus comentários por escrito, e isto era a discussão pública. Eu confesso que, assim, deve ter havido alguém bem intencionado com esta ideia. Deve ter havido alguém, eu quero acreditar que sim, que acho que não vale a pena dizer que há aqui alguém, enfim, maquiavélico a pensar nesta forma de participação pública, com certamente que não haveria, nem terá havido. Mas, objetivamente, temos que convir que mesmo qualquer um de nós os quatro, talvez para ter o trabalho, não sei se estão a ver, de ir a um sítio na internet, ler o documento todo e depois dar só o trabalho de produzir um discurso escrito, não é um discurso oral, é um discurso escrito, que implica que nós escrevemos, vemos se há concordância do sujeito com o predicado, nos lembramos da nossa professora primária que ralhava quando eventualmente nós fazíamos erros desses, dizíamos ai a vírgula, ai como é o acento e tal, e escrevemos um texto e depois enviamos. Tudo isto significa que a cada passo, ou seja, cada uma dessas atividades é quase um sinalzinho a dizer deixa lá isso, não participes, para que é que tu vais participar, para que é que tu vais dar o trabalho, quem é que vai ler isso? Não é? E, portanto, esta questão é uma questão muito importante, não é só a questão da participação, é dizer o que é que nós podemos fazer para, efetivamente, facilitar a participação das pessoas. E os facilitadores da participação são muito importantes. E facilitar a participação também significa que nós estamos disponíveis e até somos criativos para pensar o que é mais fácil para as pessoas participarem. E eu devo dizer, eu trabalho muitas vezes em projetos de investigação com jovens, mas também com crianças e às vezes com crianças pequenas. E quer os jovens, quer as crianças participam. Nós temos é que encontrar formas de facilitar e propiciar esta participação que são diferentes em função das características diferentes destes grupos com que estamos a trabalhar. E a mesma coisa com adultos de diferentes níveis de literacia, adultos que são constituídos por pessoas que são de diversas origens, têm origens imigrantes. Nós temos que encontrar formas de criar condições para a participação das pessoas, mas que reconhecem que não é só porque a pessoa é capaz de fazer... havia, enfim, um autor da educação moral, desculpem, isto é o defeito de ser professor há muitos anos, é de repente a gente lembra-se ali, que era o Lawrence Kohlberg, que dizia que o problema, por exemplo, das assembleias é que às vezes a balança fica muito para o lado de quem é mais eloquente e quem também tem mais esta capacidade de falar em público. E que, exatamente um dos problemas, quando nós fizemos, por exemplo, fóruns comunitários, se o problema da participação na internet era escrita, o problema, às vezes, de um fórum comunitário é que há pessoas que têm coisas interessantíssimas para dizer, mas que têm muita dificuldade em levantar o braço e falar numa assembleia. Portanto, isto significa que também não se resolve a coisa dizendo, bem, eu tenho aqui uma única tipologia que é boa, que é uma boa forma de garantir que toda a gente participa. Isto significa que eu tenho que, talvez, criativamente, encontrar condições diversificadas de participações diversas. E porquê? Porque eu valorizo diversos tipos de conhecimento que as pessoas têm. Ou seja, mais uma vez, para eu aceder a perspectivas diferentes, eu também tenho que garantir esse cúmulo da participação, essas condições para as pessoas participarem, e essas condições implicam que eu retiro ao máximo possível as barreiras e diversifico as formas de valorizar essa participação das pessoas, às vezes do ponto de vista simbólico, outras vezes até do ponto de vista material. É um bocadinho todo aquilo que nós já tivemos esta experiência de uma reunião de pais numa escola que é realizada às 11 da manhã, e às 11 da manhã, provavelmente, muitos dos pais estão a trabalhar, não é possível terem aqui a disponibilidade para poderem participar nesta reunião. Nós queixamos-nos muitas vezes como encarregados de educação de dispositivos desta natureza. Se calhar temos que encontrar formas de exatamente diversificar as oportunidades de participação das pessoas, pensando nisto, pensando que para algumas pessoas será dar-lhes oportunidade de falarem, para outras pessoas será até, talvez, olhem, eles poderem escrever, para outras pessoas, eventualmente, há aqui outros dispositivos de natureza comunitária, de base comunitária, que podem ser usados. Passeios pela cidade
Ainda ontem falávamos nisso, não é? De como o andar pela cidade se transformou numa coisa que fazemos pouco. E, por exemplo, quando falamos em comunidades, um bocadinho, o Abel dizia, e temos aqui, o Abel não gostava, não é? Temos aqui pessoas que são muito diversificadas também, pessoas que estão nos municípios, das freguesias. Ora, as caminhadas coletivas podem ser um bom ponto de partida para gerar a participação das pessoas e gerar uma observação das pessoas relativamente àquilo que são os problemas de uma comunidade, e essa pode ser um bom ponto de partida de base. Mas seja qual for a estratégia que nós usamos, o que é importante, mais do que dizer é a participação, é de facto essa ideia de o que é que na participação faz sentido. E faz sentido as pessoas quando sentem que têm alguma coisa a dizer, porque o problema lhes diz respeito, sentem que aquilo que podem expressar-se de formas diversas, sabendo que diferentes pessoas vão ter diferentes tipos de preferências, e, sem querer ser minimal repetitiva, aquilo que disse da primeira intervenção, que do outro lado estão pessoas que efetivamente valorizam e estão disponíveis para ouvir e estão disponíveis para mudar de opinião relativamente a isto. O último ponto, e calo-me já, que é isto e que eu gostava muito também de dizer, as questões da participação não são separadas das questões de poder. Se as pessoas sentem que com a sua participação vão ter um poder de fazer alguma diferença e alguma mudança, a probabilidade é muito mais elevada. E isto, aqui, volto a dizer, a investigação mostra isto, que a participação aumenta se as pessoas sentirem que a sua participação implica algum poder de poder transformar a sua comunidade, a sua vida. Se acham, mais uma vez, que é uma coisa assim para serem mais consultadas, para, enfim, para saber, para alguém ficar a conhecer, mas isso de facto não se traduz em nenhuma mudança efetiva. Portanto, se queremos estimular a participação, temos que estar disponíveis para partilhar aquilo que dói, e aquilo que dói, inevitavelmente, é o poder. Muito obrigada. Obrigado também. Parece-nos ter percebido da intervenção da Isabel Menezes alguns invariantes, a questão da inclusão, participação para todos, a questão da proximidade, e depois esta questão de participação é para valer, portanto estamos no processo, então estamos a contribuir efetivamente para a mudança, e isso ligava já ao pedido da intervenção que fazíamos para Gustavo Cardoso, também ligando com uma questão, entretanto, porque a nossa audiência vai intervindo, vai comentando, vai colocando questões, e portanto ia aqui fazer quase duas questões de uma maneira articulada. Nós temos vindo a assistir que há uma certa disseminação alargada da utilização de novos modelos comunicacionais, dos média, das redes sociais online, mas isto significa também que temos que pensar e perspectivar que tipo de comunicação, que tipo de incentivos é que necessitamos para suscitar um maior envolvimento e implicação dos cidadãos, quer nas políticas públicas, quer na democracia, quer naquilo que é muitas vezes a gestão das entidades públicas e do seu serviço. E temos associado com isto também aqui a intervenção dos nossos participantes, que diz concretamente, muitas vezes observa situações em que as pessoas são convocadas a intervir e a resposta é o silêncio. Portanto, como é que nós conseguimos chegar, como é que nós conseguimos transmitir esta mensagem de que vale a pena, de que há poder na participação e de que se nos diz diretamente respeito, mais direto ou mais indireto, então vale a pena estar no processo e contribuir para a mudança e para aquilo que é decidido e feito, implementado e avaliado. Ok, bem, nós teríamos conversa para vários dias com base nesta intervenção, ou seja, deste buscar da minha intervenção feita pelo Abel, mas vamos tentar organizar aqui algumas ideias. Bem, eu podia novamente pegar naquilo que a Isabel, como ela terminou, a dizer, é uma questão de poder, mas uma questão de poder olhando isto para a última parte da resposta, mas olhando numa perspectiva ligeiramente diferente ou complementar, provavelmente mais complementar do que diferente, que é o seguinte: as pessoas só entendem que é uma questão de poder se aquilo que estão a discutir efetivamente lhes interessar. Isso é duplamente uma questão comunicativa, que é como é que eu comunico com as pessoas aquilo que eu quero
envolvê-las, para elas participarem, mas é também uma capacidade de nos colocarmos na pele do outro. Ou seja, às vezes há coisas que são importantes para a administração, mas que não são tão importantes para as pessoas quanto isso. E, portanto, o convidar para partilhar o poder só é passível de resultar se as pessoas entenderem isso também como importante para si. É claro que isto é uma história interminável, porque a evolução e o progresso civilizacional têm sido permanentemente desta tentativa de explicar a um alargado conjunto de pessoas aquilo que algumas pessoas também vão entendendo como útil para o progresso da própria vida em sociedade. Portanto, vamos deixar essa parte de lado. Portanto, para nós conseguirmos chegar, ou seja, para nos conseguirmos colocar quer na pele do outro, quer conseguir chegar até ao outro, nós temos que compreender como é que se comunica no nosso tempo. E a nossa forma de comunicar é muito diferente da forma de comunicarmos, ou melhor, vamos pôr as coisas de maneira diferente, fazer uma ponte entre a ciência e a conversa que aqui estamos a tentar ter. Nós nascemos num mundo em que nós classificamos o tipo de comunicação essencialmente ligado ao poder como comunicação de massas, ou seja, jornais, televisão, rádio, com um grupo de pessoas que servia de intermediário entre os cidadãos e o poder vulgo administração, os jornalistas. Portanto, essa comunicação de massas transformou-se noutro tipo de comunicação, que é a comunicação do nosso tempo, que é uma comunicação em rede, que tem dentro dela a comunicação de massas, mas tem também outros tipos de comunicação. Agora não vamos dar nomes às coisas, vamos apenas falar das marcas que nós conhecemos. Tem Twitter, tem Instagram, tem Facebook, tem hoje em dia um tipo de comunicação também que nós também já estudávamos, agora com outra notoriedade pública, como aquela que tem a ver com uma comunicação de cariz algorítmico, como o ChatGPT, etc. Portanto, uma comunicação algorítmica fechada, mas todas estas coisas se combinam e estão à disposição de cada um de nós, estejamos nós no papel de cidadão ou de administração. Portanto, mudam muitas coisas. A primeira é que nada daquilo que alguém comunique se mantém inalterável. Ou seja, eu posso dar uma entrevista na televisão, essa entrevista passa para o Twitter, alguém vai cortar-me uma parte e coloca lá, alguém faz um comentário e diz isto é um disparate, e a partir daí a discussão passa a ser sobre o disparate e não sobre o conteúdo que está dentro. Essa é a realidade, não vale a pena tentar, ou seja, não vale a pena gastarmos energias a tentar voltar para uma dinâmica, que era aquela que nós conhecíamos quando nascemos. Temos é que perceber como é que vivemos e como é que moldamos a nossa comunicação no quadro onde nós nos encontramos hoje em dia. E também não vale a pena termos demonizações e vontades de épocas de ouro, porque as coisas, nem as redes sociais e os mídias sociais são fonte de problemas, nem aquilo que se passava quando nos anos 60, ou nos anos 70, nos anos 80 e anos 90, quando nós tínhamos uma comunicação mediada apenas de massa, com jornais, revistas, rádio e televisão, era um mundo das maravilhas. Portanto, os problemas existem e vão existir sempre. Agora, a administração e a capacidade de comunicar não vai funcionar se nós não pensarmos, ponto 1, como é que nós comunicamos, como é que os outros comunicam e como é que eu faço passar a minha mensagem sem achar, por exemplo, que a administração rima com o jornalismo e com jornais e com fazer publicidade. Quer dizer, essas coisas fazem parte, mas só isso não chega, porque nós individualmente também não comunicamos assim. Portanto, se queremos chegar às pessoas, temos que pensar nas nossas próprias instituições, muitas vezes, como extensões de nós individualmente no papel que nós estamos a assumir naquele momento em termos de administração. E por isso é que todos nós dizemos aqui a mesma coisa, que é que não existem soluções únicas para estas situações. Nós temos que ver cada situação que temos à nossa frente, mas, volto a dizer mais uma vez, a comunicação e uma comunicação efetiva e uma boa comunicação é fundamental para que nós possamos trazer as pessoas a participar. Porque é isso que nos permite perceber como é que o outro pensa e é isso que nos permite ir ao encontro do outro, na forma como ele pensa. E tentar encontrar aqui alguma forma de diálogo entre as duas partes. Passar da abstração para a prática, bem, isso é aquilo que eu espero que as ideias que nós estamos aqui a debater estejam a fazer nas pessoas que nos estão a ver.
porque, ou seja, passar para outro nível era irmos a cada estudo de caso e tentarmos aplicar lá. Como nós temos pouco tempo, calculo eu, só queria dizer mais uma coisa, e é a outra parte desta conferência, a antecipação. A antecipação é uma ciência, não é? Antecipar não é adivinhar, é olhar para os sinais fracos que nos dão pistas sobre acontecimentos fortes. E isso é um trabalho que muitas vezes nós fazemos quando alguém pensa, é isto. O é isto, muitas vezes é produto da nossa capacidade de estarmos atentos ao que vai acontecer à nossa volta e também pegarmos a informação dispersa e tentar dar-lhe um nexo. Isto não é nada de novo, é aquilo que é feito em todos, mesmo dentro da administração, por exemplo, os serviços de informação é assim que trabalham. Muitas vezes é olhando para notícias, para coisas que estão a circular na internet, para aquilo que, ou seja, não há um grande segredo escondido, não. A descoberta do segredo é juntar as partes e dar-lhes um nexo. E é isso que nós temos também que nos habituar a pensar, que é parte do trabalho de uma boa liderança na administração. Seja ao nível da rua, ao nível do bairro, do concelho, do distrito, do país, faz parte. E para isso é preciso compreender a comunicação do tempo, porque transformar a informação que circula em conhecimento útil à própria administração com vista à participação é algo que ninguém vai fazer, tem que fazer as lideranças que estão e que conhecem essa realidade. Pronto, é mais uma coisa em cima. E não vão ser pagos mais por isso, mas se quiserem efetivamente ir ao encontro das soluções, têm que incorporar esse tipo de análises também para antecipar. No caso da pandemia, nós sabíamos já há muito tempo que havia uma probabilidade de existir uma pandemia. Já tínhamos tido situações idênticas que nos podiam ter trazido até aqui. Depois, obviamente, há uma decisão última das administrações, dos países, das próprias organizações internacionais, em criar as condições e ter a atenção de quem tem que implementar os preparativos para lidar com uma situação eventual. E depois, obviamente, tem um tema análise, é sempre quanto é que custa. Pronto, porque a comunicação também tem a ver com isso. Muito obrigado. Eu agora também precisava aqui de uns minutos para fazer a síntese da intervenção enriquecedora que teve a oportunidade de fazer, mas eu registrei 3 ideias. Uma que é, vamos introduzir ciência na gestão pública, porque inclusivamente esta ideia de perspectiva implica de facto isso mesmo, saber ler os sinais e saber preparar para lidar com esses mesmos sinais. Uma outra questão que foi da liderança, o papel que as lideranças têm no fazer acontecer num conjunto de banda de intervenção, inclusivamente no envolvimento de atores internos e atores externos, e depois registrei também uma última ideia, que é, ao fim e ao cabo, também uma finalidade deste webinar, que é o repto para todos que estão connosco e os que vão ter a oportunidade de ver estas mensagens noutro momento, de entenderem como desafio como é que podem transformar em práticas estas ideias, e ao transformar ideias em práticas, vamos exatamente ir para a intervenção de Rui Ivo. Rui Ivo disse há algum tempo, numa entrevista, de que o Infarmed tem, nesta altura, 2 desafios fundamentais, ou, pelo menos no momento em que o fez, apontava. Um era a complexidade das matérias a regular, por natureza da sua missão, das suas atribuições, e outra era a maior necessidade de interação com os públicos e cidadãos, nomeadamente aqueles que são representados por associações de doentes. O Infarmed tem feito um caminho neste sentido, nomeadamente ao nível do Conselho Consultivo, portanto, uma iniciativa inovadora e pioneira neste momento, mas também num projeto a incluir, que prevê a tal participação que referiu desde o primeiro momento, de uma forma estruturada para estes cidadãos portadores de doença, e isto num conjunto amplo, desde o plano de avaliação de novo medicamento, até as questões de natureza digital, até outros aspectos específicos. Podemos ouvir o seu exemplo e partilhar connosco como é que tem conduzido este processo do ponto de vista prático? Com todo o gosto, Bela Carneiro, só dizer, antes fico satisfeito de ouvir quer a Isabel Menezes, quer o Gustavo Cardoso, porque penso que se calhar, enfim, de alguma maneira, estamos a seguir algumas dos princípios que
tem referido, enfim, obviamente, sempre na nossa área. Nós temos uma área própria e é evidente que, mas revejo-me totalmente naquilo que diz em termos de, enfim, que aliás o Galcarreira sublinhou muito da importância enfim, de usar a ciência na antecipação dos sinais. Nós aqui até temos também uma atividade que nós chamamos de Horizon Scanning, ela está um pouco, e com o jargão anglo-saxónico, está um pouco centrada na parte mais técnica, mas também há essa preocupação. Nós estamos a trabalhar olhando para o que vem no tal horizonte, mas de facto a questão das lideranças é muito importante e nós procuramos também envolver não só fora como dentro. Há um aspecto que eu queria dizer antes de escrever o nosso exemplo, que é a questão e julgo que há bocado o Dr. falou isso, que é a questão do concreto. Eu acho que é muito importante, e nós temos essa preocupação também, de procurar ao concreto. Às vezes temos que perceber que, de facto, há uma grande diversidade de expectativas e, portanto, nós temos que identificar essas questões mais concretas e procurar respondê-los e não apenas de uma forma muito, muito geral. Partilhando a nossa experiência, de facto, nós temos esta participação alargada que já referiu, que é consultivo, temos até uma iniciativa que mantemos e que agora com os 30 anos andámos a ver quando é que ela se iniciou, foi em 1997, que chamamos as manhãs informativas, que são sessões, enfim, agora muitas vezes para esta via, outras vezes presenciais, em que nós procuramos tratar temas de toda a variedade, umas vezes mais direcionados para a indústria, às vezes para os profissionais de saúde, para os hospitais, enfim, é uma grande variedade que procuramos fazer mensalmente e depois temos, de facto, este projeto incluído, que eu julgo que é um projeto que agora nós também queremos voltar a reforçar, porque estes anos de pandemia, apesar de limitar um pouco esta participação, em que efetivamente nós procuramos estruturar a participação das associações de doentes. No fundo, termos um enquadramento que permitisse que as associações de doentes seriam chamadas a participar em atividades. Nós desenvolvemos primeiro um processo de as qualificar. Obviamente nós temos que ter a certeza, estamos a falar de organizações que estão formalmente criadas, que têm uma natureza, enfim, que são sem fins lucrativos, identificar os conflitos de interesse, enfim, todo um conjunto de critérios que têm que ser cumpridos para que elas, digamos, possam ser aceites como parceiras neste projeto incluir, e foram também depois objeto de ações que agora queremos voltar a reforçar, porque isto ocorreu em 2018, 2019, depois com a pandemia não tivemos a oportunidade de continuar essas ações, agora teremos que fazer novas ações, novas áreas, enfim, buscar, há outras associações que também querem entrar, e o que estamos realmente a fazer com este modelo é que estas associações, para além de serem ouvidas em temas específicos, sempre que há uma matéria que nós estamos a trabalhar, que vamos elaborar uma nova norma, ou seja o que for, para além disso nós estamos agora a envolvê-los nas decisões de financiamento dos medicamentos. Sempre que há um novo medicamento que nós posso chamar de tecnologia de saúde, no sentido em que também abrange os dispositivos médicos, sempre que há uma nova tecnologia de saúde, um novo medicamento que esteja para entrar, nós vamos procurar ouvir a associação respectiva, ou o grupo de associações, depende obviamente das áreas, no sentido de perceber efetivamente os termos em que esta nossa avaliação vai ocorrer. No fundo, nós vamos perceber quais são as expectativas, o que é que para os doentes é importante naquela área de tratamento, se já existe alguma alternativa, o que é que esta nova seria mais valorizado que ela trouxesse. No fundo, esse tipo de aspectos que depois são trazidos. Há pouco penso que foi a professora João estava a referir a estas formas escritas ou formatadas. De facto, aqui também tem que haver alguma organização, mas as associações podem ser ouvidas, de facto, nesse aspecto, ou até por escrito, ou também em reuniões que nós fazemos no sentido de estabelecer esses termos de referência que nos vão guiar depois na nossa decisão final, mas desde o princípio que procuramos ter esses elementos. Esses elementos vão depois ser
aquilo que vamos solicitar às próprias empresas farmacêuticas, quando nos vamos pedir que sejam feitos um estudo de avaliação económica relativamente àquele medicamento, no sentido em que ele se compara com outro, os tais termos de referência, eu estou a usar esta terminologia, depois tem uma qualificação com, mais uma vez, uma sigla inglesa, o TICO, em que estão aqui, no fundo, a identificação de cada uma das tecnologias e nessa fase nós procuramos que efetivamente, digamos, o resultado da decisão que depois vamos tomar se aproxime muito mais do que são as necessidades, do que são as expectativas e seguramente ir de encontro àquilo que faz sentido em termos da própria área da saúde, das lacunas que possam existir. Este é talvez o exemplo que eu creio que é mais desenvolvido e que, como eu agora estava a dizer, vamos procurar dar-lhe agora um novo ímpeto, posto esta fase de menor absorção. Aliás, também devo dizer que foi muito importante durante a fase da pandemia, só que eu estava a falar nisso, quando houve necessidade de adotar aqui determinado tipo de estratégias, nomeadamente no acesso ao medicamento, houve envolver as associações de doentes, envolver os doentes, no sentido de procurarmos ter uma forma, as pessoas estavam em casa, os hospitais, as pessoas não se podiam deslocar aos hospitais, havia que encontrar aqui formas de proximidade e as associações aqui também foram um elemento essencial no desenho desses mecanismos. Alguns que eu penso que agora, a breve prazo, até os iremos provavelmente ver em legislação, porque são práticas que vão ficar, no sentido de nós não estamos a obrigar alguém que está enfim, em Beja e que tem que vir de Lisboa porque tem um medicamento oncológico ou que tem um medicamento para a esclerose múltipla ou outro medicamento, e isso provavelmente vai também ser transformador no sentido agora de passar a ser uma realidade de nos aproximarmos e sem dúvida que resultou dessa interação e dessa capacidade, digamos, de interagirmos e de lermos também essas expectativas. E se calhar é isto, devolver. Muito obrigado. Pensar a participação não apenas como um momento da auscultação, como um processo continuado e os principais interessados estarem envolvidos ao longo dos seus diferentes momentos. E essa é uma mensagem que fica clara também no exemplo que transmitiu. Nós não temos muito mais tempo, temos também os nossos participantes a colocarem questões, mas eu passaria a uma última ronda de questões pelos nossos ilustres oradores, apenas para também um pensamento mais rápido. É verdade que a programação não nos vai deixar estar mais tempo em sala, mas como dizia recorrentemente Gustavo Cardoso, a verdade, e também Rui Ivo, a verdade é que teríamos aqui espaço para aprofundar e para diversificar mais o nosso raciocínio neste tema tão importante. Isabel Menezes, esta é uma questão também educacional nos diferentes níveis, nos diferentes patamares, porque um dos nossos participantes dizia, não temos, e Gustavo Cardoso também o referiu, não temos cultura de participação, isto tem que ser preparado, é um esforço geracional, é um esforço de que vale a pena e, portanto, devo contribuir efetivamente para aquilo que é decidido e que releva para a minha vida enquanto cidadão, enquanto profissional, enquanto beneficiário de serviços, o que seja. Perguntava-lhe, este é um esforço que temos que fazer? Sim, acho que é um esforço que até já está a ser feito. Eu devo dizer que esse é um dos aspectos, ainda ontem discutíamos bem, há áreas onde a educação às vezes é uma área onde nem sempre as pessoas reconhecem a evolução que foi feita nos últimos 50 anos, mas ela é extraordinária. E uma das áreas em que é extraordinária e que é uma área especialmente importante para a participação é a área da educação das crianças pequenas. A cobertura hoje em dia do pré-escolar é elevadíssima. E devo dizer, quem for pai ou tio ou primo de crianças pequenas que andam no pré-escolar é capaz de perceber muito bem como uma cultura de participação está profundamente enraizada nas salas dos jardins-escolas por todo o país. E isso é importante ser dito e é importante fazer aqui esse reconhecimento do trabalho de colegas que são educadores da infância,
por todo o país e que trabalham cotidianamente com as crianças pequenas, exatamente numa lógica de estimular e de garantir a sua participação. Eu quase que diria que, enfim, vou exagerar um bocadinho, muito do que às vezes nós fazemos a seguir como professores, e eu sou professora, é quase que estragar esse trabalho original. Porque o que uma criança pequenina é capaz de perceber muito bem é que é essencial a sua participação em todos os atos do seu cotidiano. Eu devo dizer que nós temos agora recentemente um projeto com várias autarquias da região norte e com escolas da região norte, que é centrado na questão das alterações climáticas e onde pomos jovens das escolas básicas e secundárias a discutir os impactos locais das alterações climáticas e formas como pensar em soluções realizáveis para alguns dos problemas que são inevitáveis e que nós sabemos que estão aí e que temos que aprender a lidar com eles. E uma das coisas que percebemos é esta grande disponibilidade para a participação dos jovens, mas depois, quando nós pedimos aos adultos da comunidade para virem discutir, muitas vezes percebemos também a dificuldade, e isto é uma mensagem para todos os adultos e adultas da sala, que nós temos de ouvir e de reforçar essa participação dos jovens, que é um bocadinho aquilo que também acontece quando nós somos especialistas e estamos numa posição de especialistas a falar com pessoas que não são especialistas. E eu acho que o Rui Ivo falou muito bem da importância da participação dos doentes e da escuta, e eu volto sempre à ideia da escuta, porque este é um desafio para nós, não é um ponto de partida. Não é? O nosso ponto de partida é até nós dizermos às pessoas faça isto ou faça aquilo, porque é para isto que nós somos muitas vezes também ensinados a fazer. E é verdade que isto implica uma mudança. Eu confesso que é verdade, Gustavo disse, e tem toda a razão, os números que nós temos da participação em Portugal compara mal em termos comparativos numa série de indicadores, mas também é verdade que muitos desses indicadores e em alguns destes inquéritos, e eu porque trabalho as questões da participação dos jovens, confronto muito com isso, são indicadores de participação mais formal, ou seja, quando nós olhamos para outros dispositivos mais emergentes de participação, a comparação não é assim tão mal e, por exemplo, é uma comparação mais vantajosa para os jovens do que para os adultos, o que mostra que a educação, mais uma vez, está aqui a fazer o seu trabalho. Agora, eu estive a espreitar o chat, não desisti, e uma das coisas muito importantes que está a ser comentada e que eu gostava muito de reforçar é esta ideia de que também é preciso, para além desta cultura mais geral de participação da sociedade, é preciso uma cultura institucional de participação e de valorização da participação. Nós estamos aqui os três a falar muito de coisas que implicam ser capaz de arriscar a participação. O problema da incerteza é que, a partir do momento em que eu abro a discussão de um qualquer problema, alargadamente, à participação alargada, o nível de incerteza acabou de aumentar. Porque, claro, que se eu disser eu vou resolver isto desta maneira, e eu tenho uma sensação de controlo sobre o problema muito maior do que quando eu digo, então o que é que vocês acham? Não é? Qualquer um de nós sabe, até no nosso cotidiano, quando a gente pergunta o que é que vocês acham, acabou de um certo ponto de vista, poder estar a criar problemas que nem imaginava que existissem. Ora, este lidar com a incerteza que estes processos numa determinada fase também geram, também implica que a gestão na administração pública tem que estar mais aberta à incerteza e até ao erro do que quando nós estamos a falar de processos formatados. E isso é uma coisa extremamente importante. E eu devo dizer que já o disse a propósito dos professores e digo agora a propósito dos funcionários da administração pública. Não há empoderamento de funcionários da administração pública ou não há empoderamento das comunidades se não houver empoderamento dos funcionários da administração pública. Ou seja, se alguém que está a conduzir este processo não sentir que está apoiado para exatamente ser criativo e encontrar soluções outras para esse apelo à participação. E, portanto, esta capacitação é muito importante, mas também é importante, e ainda bem que o INA está a fazê-lo aqui, no curso que está a fazer com o Giovanni, e que acho uma iniciativa
fabulosa, mas acho também que é importante apelar a quem está na gestão, que é assim, é preciso, em algum momento neste processo, é preciso abraçar a incerteza, dizer, ok, eu vou viver com isto e eu vou apoiar as pessoas que estão dispostas a arriscar. Esta disposição para arriscar por parte dos funcionários da administração pública é muito importante, porque é este risco que vai permitir que essa participação resulte numa efetiva melhoria da qualidade dos serviços da administração, que é o que queremos todos. Bom, muito obrigado. Uma lista de reptos, de facto. E, sabe, Cardoso, nós falámos mesmo agora de educação, falámos também um pouco ali de comunicação para a escuta ativa, passámos para a inovação no sentido de aceitar que há o erro para aprender e para evoluir, e vamos de novo para a comunicação com apontamentos daquilo que acha que é relevante para terminarmos mesmo a sua intervenção aqui neste webinar, nos derradeiros minutos que temos, que já estamos de facto a ultrapassar um pouco. Eu tentei há bocado falar de tudo, que era para não ser preciso, para mim que pudesse não haver esta parte final. Não, eu acho que o que há, a mensagem que eu gostava de deixar é a de pensarmos que participação rima com comunicação em rede, apesar de não rimar em português, porque nós temos que pensar e agir em termos da comunicação do nosso tempo. Nós, uma das características mais comuns, embora nós muitas vezes não identifiquemos, é que atualmente nós comunicamos, ou seja, fazemos uma comunicação da comunicação. O que é que isto quer dizer? Nós partilhamos essencialmente aquilo que recebemos. Da mesma maneira como quando duas pessoas falam uma com a outra, é possível a seguir que uma delas vá falar com outra pessoa aquilo que ouviu da outra. Isso é o que nós fazemos. Nós, embora também escrevamos, embora também filmemos, embora gravemos áudio, com uma forma original, a maior parte das vezes nós partilhamos. Portanto, essa comunicação da comunicação é a partilha do que outros produziram. Portanto, temos que integrar essa dinâmica também naquilo que é as formas de atratividade da participação, ou seja, tornar a participação algo que faz sentido para as pessoas, e uma parte substancial disso não se faz com aquilo que nós estamos aqui a fazer, faz-se essencialmente com a capacidade de mostrar exemplos que falam uma linguagem que façam com que as pessoas a partilhem. E a viralidade, em grande medida, tem a ver com a existência de uma propensão superveniente, ou seja, alguma coisa que já lá está. E por isso é que esta discussão sobre a educação e o resto é fundamental. As pessoas não partilham coisas que não façam sentido para si. Portanto, se de repente começássemos a querer partilhar coisas de ditos de professores, seria um enorme insucesso, porque o sucesso está na partilha ou de práticas de futebolistas ou de coisas que políticos dizem, porque é isso que nós estamos habituados. Portanto, é essa a dinâmica normal. Nós temos que perceber que existem coisas que têm maior propensão para ser interpretadas, partilhadas e fazer sentido para as pessoas, e outras não. A administração não faz sentido para as pessoas. As coisas que a administração faz, qualquer tipo de administração não faz, porque não há uma cultura, na maior parte das vezes, de partilha, e tem que haver, não por via daquilo que é dito, ou vamos participar, é importante participar, mas sim pelos exemplos que podem fazer sentido para as pessoas. Como é que se resolveu algo num determinado sítio? Como é que se chegou ao fim de uma negociação sobre determinado assunto? É isso. E a partir daí é integrar essas dinâmicas naquilo que na forma como nós comunicamos. Numa comunicação em rede que combina tudo, na qual as pessoas são a mensagem, porque as pessoas também podem mudar o significado de tudo aquilo que recebem enviado pela administração. E é isto. Obrigado. E pegando num dos conceitos-chave que referiu, partilha, Rui Ivo, partilhe connosco aquilo que têm sido as lições aprendidas neste processo e que possam de alguma forma funcionar também como montra e como exemplo do que é possível fazer. Nós consideramos que o IFARMED é uma instituição que vê-se nesta filosofia de participação. Eu talvez aqui
para ser também humilde, alguma influência que nós temos do facto de estarmos inseridos numa rede europeia de autoridades também pode ter influenciado positivamente esta nossa cultura, mas enfim, aliás, muitas vezes nós dizemos, enfim, somos funcionários públicos ou somos agentes da administração pública por circunstâncias do formalismo, mas a nossa forma de estar, a nossa forma de nos vermos é fazer o melhor possível aquilo que é a nossa missão, não por sermos desta natureza ou daquela, e porque acreditamos verdadeiramente que realmente a participação ajuda-nos a fazer melhor, ajuda-nos a ter melhores resultados. E já dissemos aqui tão bem, e ajuda-nos também a antecipar os problemas e também a encontrar soluções. Há pouco a Isabel Menezes referia-se a lidar com a incerteza. De facto, eu penso que é importante, na nossa área está muito importante, porque de facto é muito melhor podermos antecipar esses riscos de expormos essas dúvidas ou de expormos essa partilha de decisão do que deixarmos que aconteça o contrário, ainda que nunca seremos totalmente compreendidos e, portanto, vamos ter sempre alguém que diz que não dizemos tudo ou que devíamos dizer mais, mas de facto o nosso papel é esse equilíbrio também de proteger as pessoas. Eu julgo que desta nossa, enfim, quer dos nossos anos de existência, das nossas experiências ao longo deste tempo nacional e internacional, mas também do passado recente, eu penso que de facto demonstram a validade da importância de cultivarmos a participação. Mas o que devemos fazer é continuar a trabalhar nesse sentido. Como disse, nós elegemos estes dois motos, colaboração e comunicação, um pouco aqui para as nossas celebrações dos 30 anos. Vamos ter várias iniciativas, enfim, já teremos a oportunidade até de contar com algum de vós nessas iniciativas, porque consideramos que são de facto elementos essenciais para podermos de facto fazer melhor aquilo que é o que se espera das nossas missões. Penso que a área da saúde teve aqui realmente um período em que aprendeu muito e, portanto, eu sou completamente, nós agora procuremos, enfim, levar para a frente essas boas aprendizagens. Temos feito enormes discussões, quer nacionais, quer europeias. O facto de termos aqui também agora a União Europeia a ter um bocadinho mais de papel nestas áreas também é um exemplo das lições aprendidas. Portanto, reafirmo que acreditamos na participação, ela é seguramente uma via de equilíbrio para podermos ser capazes de fazer melhor, e isso firmemente aqui internamente passamos essa cultura, e penso que os meus colegas do Infarmed são bem nessa filosofia também que nós queremos que prossiga e que se reforce. Ilustres Isabel Menezes, Gustavo Cardoso, Rui Ivo, muito obrigado pela vossa generosidade, a vossa partilha, a vossa disponibilidade de estarem connosco e partilharem este conhecimento para quem nos está connosco em sala e quem terá a oportunidade de ver esta gravação no canal do YouTube. Penitenciando-me, passava a palavra a Manuela, dado o nosso timing, no caso a Ana Nava, antes, e mais uma vez da nossa parte. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada às centenas de pessoas que assistiram a este webinar, e foram mais de 400 participantes em sala e no YouTube. Agradecemos também aos nossos distintos convidados. Vamos agora partilhar no ecrã um inquérito de avaliação do interesse desta conferência. No âmbito das comemorações do Dia da Participação Pública, o INA lançou o curso Conceitos e Princípios da Participação Pública, que estará disponível para todos os trabalhadores e dirigentes da administração pública através da plataforma Now. Siga o link que iremos deixar no chat para saber mais acerca deste novo curso. O programa de formação do INA para 2023 inclui cursos de curta e longa duração destinados aos trabalhadores da administração pública. Consulte a nossa oferta formativa em ina.pt. Não deixe de acompanhar todas as novidades e iniciativas do INA nas redes sociais, Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram. Mais uma vez, muito obrigada a todos e a todas que nos acompanharam ao longo deste debate. Boa tarde.